Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno do Vai Cair na Prova. Como você sabe, eu sou o professor Augusto e chegamos na aula 10 de História do Brasil, do ponto de vista do conteúdo. Aí nessa hora você já se questiona, né? Pera aí, professor, eu já assisti 9 aulas de exercício, 9 aulas de conteúdo, e tinha uns livros aí atrás de você sempre. Cadê o cenário aí da aula de História do Brasil, professor Augusto? Pois é, então, né? Aquela parede lá, eu tô dando uma pintada nela, dando aquela alterada na cor daquele ambiente, aí não dá para usar hoje. Aí eu tô aqui gravando essa aula num outro lugar, aqui, numa outra parte daquele lugar que eu costumo chamar de casa, né? Final quarentena, a gente tá sempre em casa. E aí eu não tô podendo usar a biblioteca, eu tô usando aqui essa outra parede. Aqui temos uma Marilyn Monroe aqui em cima, ó, artista de cinema americano, anos 50. E ela que tá nos acompanhando ali, mas a gente vai vendo só os brasinhos dela e uma avenida que, sei lá, deve ser Nova York, chuto eu, pela foto. Mas isso pouco importa, isso aqui é a história do Brasil. Lá na aula 10, chegamos à aula de independência do Brasil. Mas na última aula a gente viu que o Dom João VI, príncipe regente de Portugal, estava habitando aqui o Brasil, já havia algum tempo que ele estava por aqui, isso é fato. E aí ele teve uma série de alterações na cidade, né? Você deve ter lido da apostila, deve ter estudado na aula que teve construção de teatro, escolas militares, missão artística francesa, Museu Nacional, biblioteca, enfim, teve uma série de transformações no Rio de Janeiro. Então o Brasil tinha melhorado, querendo ou não, tinha evoluído, tinha se desenvolvido, blá, 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 blá. Em 1815 o Brasil virou um Reino Unido a Portugal. Em 1816 teve, querendo ou não, a morte da rainha, Dona Maria I. Aí, em 1817, teve o casamento do príncipe herdeiro, Dom Pedro I. E em 1818 teve a coroação como rei de verdade do Dom João VI, afinal ele era príncipe regente até então. E tudo isso aconteceu no Brasil. E isso deixava os portugueses muito putos da cara. Porque todos esses eventos glamurosos, por mais que fosse um velório, mas era o velório da rainha, aconteciam sempre em Portugal, né, cara? E agora não aconteceram em Portugal. Agora aconteceram no Brasil. Então os portugueses felizes não estavam lá, estavam um tanto quanto insatisfeitos e já se movimentavam em busca de tentar reverter essa situação. Mas antes disso acontecer, em 1817, teve um outro fator relevante nessa história. A última tentativa de um pedaço do Brasil de se separar, de fazer independência à parte, porque a gente vai ter a independência do Brasil como um todo, e essa de 1817 é a última vez que um pedacinho à parte tenta fazer, que é Pernambuco. Em Pernambuco, tinha o Seminário de Olinda, onde uma série de padres estudaram e tal, e eles eram um local com uma grande quantidade de ideias iluministas, tanto entre os padres quanto entre uma elite liberal local. E aí já conspiravam ali, imaginavam que podiam fazer algo uma série de pessoas, entre elas Frei Caneca, Vigário Tenório, Padre Miguelito, Padre Roma, é... isso só entre religiosos, né? Então, por isso que essa revolta, às vezes, como você pode encontrar em alguns textos, alguns livros, algumas questões, também é conhecida como revolta dos padres, por conta, só eu que já citei 4 padres para você, mas ainda vai ter o Gervásio Pires, vai ter a Bárbara Alencar, que vão participar desse grupo e são civis, né? Inclusive a Bárbara Alencar é uma mulher, e se não me falha a memória, avó ou tia-avó, uma coisa assim, do José de Alencar, o escritor lá da aula de literatura. E também José de Barros Lima, que era militar. E toda essa galera conspirava, já com ideias iluministas, para separar Pernambuco do resto do mundo português, do Brasil, de Portugal, enfim. Só que ainda estava uma coisa meio restrita a essas mentes intelectuais, a lojas maçônicas e ao seminário de Olinda. Você não tinha força para fazer esse golpe de Estado, mas tinha vontade. Vontade tinha. E aí, como está ali na sua apostila, vários proprietários locais começam a apoiar, a classe média urbana de Pernambuco passa a apoiar,
pessoas de outras províncias do Nordeste, como no caso da Paraíba, do Ceará, passam a ver isso com bons olhos e tal. Só que a ideia começou a chegar no governo, né? Como é normal de acontecer. Vazou a informação, não sabe muito bem como, mas o governo expediu ordem de prisão para uma série de lideranças, várias de fato foram presas, mas o tal de José de Barros Lima não aceitou. E ele era militar. E ele matou a golpes de espada, cara. O cara que foi prender ele, no caso, o tal do como é que é o nome do cara aqui? Ó, até aqui. Meu Deus do céu. Anotei muito mal que eu não consigo ler o nome do caboclo, cara. Calma aí que eu já te digo aqui o nome do cara. Puta merda, cara. Eu vou mostrar para vocês aqui a letra que eu escrevi aqui. Porque esse cara aqui eu não lembrava nem a pau o nome de cabeça dele. Cadê? Barbosa de Castro. Olha, olha como que eu escrevi aqui, ó, no meu memória, o nome do cara. Isso aqui, ó, é Barbosa de Castro. O cara tá de sacanagem comigo. Eu às vezes me supero com a minha letra feia. Mas enfim, esses nomes, como eu sempre digo, eles não são relevantes para você, de fato, escrever numa prova. Mas eles são importantes para a gente entender que houveram nomes, né? As pessoas sempre tiveram nomes. Mas enfim. Então ele matou o tal no caso, o José de Barros, matou o Barbosa de Castro com golpes de espada e deu início a essa revolução. E aí outros fatores também ajudaram ao povo a querer fazer essa revolução. Um ano antes, em 1816, tinha rolado uma grande seca em Pernambuco que fazia boa parte da população estar passando muita necessidade. E aí, você querendo ou não, ainda tinha a inspiração dos Estados Unidos. Pô, os Estados Unidos conseguiu se separar e tal, então a gente pode conseguir se separar também. E aí, diante dessa situação, você consegue sonhar em fazer. E aí, a revolução sai do papel. Então, diferente da Inconfidência Mineira, que nunca saiu do mundo das ideias, essa aqui ela foi para as ruas. Ela tomou o poder, cara. Com o apoio dos militares rebelados, né? E de padres, de população civil, eles conseguem tomar o poder em março de 1817, expulsam o governo local. E, inclusive, no dia 29 de março de 1817, eles começam a escrever uma constituição para o estado de Pernambuco. Eles elaboraram uma bandeira, que por sinal é bem similar à bandeira atual do estado de Pernambuco, que remete à Revolução Pernambucana. E nessa Constituição falava-se de garantia de liberdade, de igualdade, de liberdade de imprensa, enfim, de ausência de símbolos portugueses. E até mesmo nas missas, já que isso era uma revolução que envolvia muitos padres, deixou de se usar o vinho e o pão de trigo e passou a fazer a hóstia de mandioca e a se tomar cachaça, porque eram símbolos locais, símbolos do Nordeste, símbolos de Pernambuco. E assim, diante dessa situação, estava se consolidando esse país. Eles chegaram até a mandar um emissário para os Estados Unidos para comprar armas e garantir apoio do governo americano para esse novo país no Nordeste do Brasil. Mas fracassaram, né, cara? Fracassaram porque levou 3 meses para esse cara chegar lá nos Estados Unidos e quando chegou a Revolução já tinha acabado aqui no Brasil. Aqui, o governo de Dom João VI não assistiu a tudo isso uma boa, né, cara? Ele mandou lá um almirante, né, o Luiz do Rego Barros, destruir a Revolução Pernambucana, mandou milhares de homens e, de fato, conseguiu acabar com a Revolução em 3 meses. Em 3 meses, a Revolução estava sendo aniquilada pelas tropas legalistas. Um dos pontos que, querendo ou não, ajudou os pernambucanos a não conseguirem manter-se por mais tempo, ou quem sabe se manter, foram disputas internas pelo poder, né? Havia uma briga interna sobre libertar ou não os escravos, por exemplo, sobre manter ou não os cargos jurídicos e políticos que haviam sido estabelecidos em Portugal. Esse tipo de coisa gerou certas desuniões e essas desuniões favoreceram a manutenção de Pernambuco como uma província do Brasil. Resultado, o exército imperial chega lá, domina Pernambuco e depois de dominado faz uma série de prisões, mais de 200 pessoas foram presas, mais de 300 morreram em conflitos antes de ser presas, e 14 delas foram condenadas à morte, né, por crime de lesa majestade. Entre elas, alguns padres, cara, como o João Ribeiro. O João Ribeiro, ao saber que ele ia ser morto enquanto ele estava na prisão, ele cometeu suicídio, aí enterraram o João Ribeiro. Aí a justiça mandou desenterrar o João Ribeiro. Olha isso aqui. E aí desenterraram o cadáver do cara que estava podre já, só para poder levar em praça pública, mostrar para o povo que ele estava morto, e dali espedaçaram o corpo dele em vários pedaços
e prenderam vários pedaços desse presuntão podre pela cidade, cara. Triste o caso. E o caso do vigário Tenório também é muito relevante, porque depois de ser morto, ele teve as mãos cortadas, os braços cortados em várias partes, tudo isso foi arrastado por cavalos pela cidade, para o povo assistir. Foi um negócio tão assustador que até os próprios militares que mataram ele escreveram assim, pô, acho que a gente foi longe demais, aquele negócio não foi muito bem feito, né? Pegou meio mal. Outras pessoas foram para o exílio, né? Foram obrigadas a sair do Brasil, foram para Angola, Moçambique, coisas do tipo. Outras ficaram um tempo presas, apanharam, algumas foram chicoteadas, depois foram soltas e assim a vida seguiu. Alguns desses, o Frei Caneca, por exemplo, vai reaparecer em outras revoluções em Pernambuco. Inclusive, a partir de agora, você percebe que Pernambuco tende a ser uma província rebelde da história do Brasil no século XIX. Outras revoluções vão acontecer por lá. E, por fim, por último, mas não menos importante, sobre a Revolução Pernambucana, Dom João, para tirar a força de Pernambuco, reduziu o tamanho da província. Todo o interiorzão de Pernambuco deixou de ser parte de Pernambuco, passou a ser parte da Bahia, porque Pernambuco descia pelo o que hoje é o oeste da Bahia, através do Rio São Francisco, foi tirado dos pernambucanos. E ao sul de Pernambuco, o que hoje é Alagoas, fazia parte de Pernambuco e foi transformado em outra província para, de fato, tirar a força de Pernambuco e beneficiar o pessoal lá de Maceió, que havia ficado do lado de Dom João VI. Então, tudo isso aconteceu para diminuir a força de Pernambuco, mas deu lá muito certo. Enquanto isso rolava aqui no Brasil, lá em Portugal, como você escutou no início dessa aula, você é uma pessoa inteligente, a vida não estava fácil. Os portugueses estavam bravos, e inclusive os portugueses liberais começaram a fazer uma revolução. Essa revolução começa em 1817, mas ela ganha corpo mesmo em 1820. A Revolução do Porto, que tem esse nome porque ela se deu na cidade do Porto. Aí sim, hein, garoto? E a Revolução do Porto... parênteses. Porto é a segunda maior cidade de Portugal, se você não manja. E o país Portugal chama-se Portugal por conta da cidade do Porto. Então, ela é uma cidade bastante relevante na historiografia de Portugal, na história de Portugal, tudo de Portugal. Fecha parênteses. Então, lá na cidade do Porto, esses liberais eles começam a ameaçar a proclamar uma república em Portugal. Tipo, Dom João VI, se você não voltar, a gente vai pegar uma república e por mais que o senhor volte, vai ter Constituição e vai ser um país muito mais liberal, Portugal. Tá bom, tá bom. Dom João VI ficou meio puto da cara, mas achou que não ia dar nada. Mas eles ganharam força. E, de fato, eles começaram a ter chances de tomar o poder em Portugal. E aí Dom João VI começou a perceber um probleminha. Se ele não volta, ele ia ser o único monarca na América, sem ter um território na Europa. Ele ia ser um rei europeu fora da Europa. Ele ia ser o estranho no ninho. E aí ele achou que, de fato, o ideal era voltar. Ele não queria voltar. Dom João VI nunca ficou feliz em voltar. Ele, enfim, não desejava isso. Né? Quem desejava voltar era a esposa dele, que odiava ele, né? A Carlota Joaquina. Carlota Joaquina, ao embarcar para Portugal, chegou a bater os tamancos, né? E teria falado: do Brasil não levo nem o pó. Ela odiava o Brasil. Mas ela odiava quase tudo. O Dom João VI não queria voltar, tadinho. Mas voltou, né? Em 1821 ele retorna. A corte, uma boa parte dela, retorna para Portugal também. Ele leva quase todo o dinheiro que tinha nos cofres do Brasil, inclusive isso leva o Banco do Brasil a falir pouco tempo depois. Mas ele deixa no Brasil Dom Pedro I, seu filho, como príncipe regente do Reino do Brasil. Afinal, desde 1815, o Brasil era um reino, assim como Portugal. Então, ele governaria Portugal, continuaria governando o Brasil, mas à distância, e aqui no Brasil, Dom Pedro I seria o regente, ele que governaria, seria o governador geral, digamos assim. E aí, lá em Portugal, ele se obriga, para não perder o poder, a aceitar uma constituinte. Ou seja, Dom João VI aceitou que fosse criada uma constituição e que ele virasse um monarca constitucional. Essa situação fez surgir as cortes, mas cortes não mais no sentido de pessoas que puxam o saco do rei. Corte no sentido de Assembleia Constituinte. Então, a partir de agora, quando eu falar as cortes, no plural, eu estou falando de um grupo de Assembleia Constituinte de Portugal. E aí, realizou-se eleições em todo o Império Português no mundo para indicar nomes, eleições que só a elite participava, evidentemente, para indicar nomes para a participação nessas cortes.
e dizia as regras que o número de deputados por província se daria de acordo com a quantidade de homens livres. E aí isso ferrou o Brasil. O Brasil tinha uma população maior do que Portugal, mas não de homens livres. E aí Portugal tinha muito mais deputados nessa corte do que, de fato, o Brasil, que tinha cerca de 71 deputados. E dos 71 que deveriam ir, nem todos foram, 40 e uns quebradinhos que foram, de fato, Portugal. Os outros nem deu tempo de ir. Mas chegando lá nas cortes, o que se percebeu? Se percebeu que Portugal, os portugueses, como todos, desejavam nessa Constituição rebaixar o Brasil de novo à categoria de colônia. Sim, cara, os caras desejavam que o Brasil voltasse a ser uma colônia e não mais um reino. Isso fez os deputados brasileiros bravejarem a maior parte lá em Portugal, mas eles viram que eles não tinham chance nenhuma de conquistar algo. E aí eles tiveram que voltar para o Brasil para tentar fazer algo aqui no Brasil. O que é fazer algo aqui no Brasil? É garantir, através do Brasil, que o Brasil se mantivesse como um reino. Por quê? Porque eles eram da elite do Brasil, e a elite do Brasil tinha se beneficiado com o fato do Brasil ser um reino, a maior parte dela, e essa elite do Brasil, em geral, não desejava voltar a ser colônia. Ou seja, a independência do Brasil tem como principal causa o desejo de não voltar a ser colônia, e não o desejo, de fato, de ser um país livre e independente. A ideia é fazer uma revolução conservadora. É algo um tanto quanto errado no português, né? Uma revolução conservadora, mas é isso. Eles queriam fazer uma mudança que era para não mudar nada. A gente quer que o Brasil continue sendo um reino e que a gente continue sendo elite e que tudo continue exatamente como é. Mas para tudo continuar a ser exatamente como é, precisamos separar de Portugal. Porque senão Portugal vai obrigar a gente a não ser mais como a gente é, mas a gente voltar a ser como a gente era há muito tempo atrás e mais pobre. E aí eles não queriam isso. E aí começa a se tramar no Brasil uma forma de separar o país, ou pelo menos de garantir essa autonomia. Entre os principais brasileiros, as principais mentes pensantes desse período, tem o tal do José Bonifácio, talvez o mais inteligente dos brasileiros da época, havia estudado na França e tal. E ele é um exemplo disso. Ele não era um cara que sonhava em fazer a independência do Brasil. Ele era um cara monarquista, um cara que acreditava que parte dos ideais iluministas nem eram mais adequados, mas que ele acabou se obrigando a participar do processo de independência do Brasil porque ele não queria recolonização. Ele é um exemplo perfeito disso. Enfim, aí sabendo todos esses fatos, a elite brasileira se aproxima do Dom Pedro I, porque desejava que ele fosse o cidadão a proclamar a independência, de que ele fosse o líder desse novo país chamado Brasil, porque eles sabiam que com o Dom Pedro I no poder, tudo continuaria exatamente como era. Sem o Dom Pedro, talvez o povo se rebelasse, talvez a revolução fosse para um outro caminho, só Deus sabe como que ia ser. Então, eles buscavam essa aproximação com o Pedro pela estabilidade. E aí vem um detalhe bom, pessoas. O próprio Dom João VI, ele imaginava que talvez isso acontecesse no Brasil quando ele foi a Portugal. E ele teria falado, segundo o que o Dom Pedro I relatou nos seus diários, para o Dom Pedro I, que se fosse para alguém fazer independência no Brasil, que fosse ele e não o povo. Isso teria acontecido. E essa situação levou o Dom Pedro a começar a escutar com mais carinho essa elite brasileira. Mas no final de 1821, veio um outro fato interessante. As cortes lá em Portugal ficam sabendo do que estava rolando aqui no Brasil, dessa aproximação da elite para com o príncipe regente, e passam a exigir, para tentar evitar o retorno, para tentar evitar a independência do Brasil, passam a exigir o retorno do Dom Pedro I a Portugal. Dom Pedro I, ou você volta para Portugal, ou tá tudo acabado, cara. Ou você, quem sabe, pode até perder o direito de ser seu pai em Portugal. Uma pressão, cara. E o Dom Pedro I até tinha ficado meio assim, cara. Putz, talvez tenha que voltar e tal, talvez, infelizmente. Mas a elite brasileira trabalhou bem. Trabalhou. 8.000 assinaturas, cara. Fizeram um abaixo assinado. 8.000 pessoas, mais ou menos, e entregaram pro príncipe. Aqui, ó, cara. Pá! Na tua mão. Todo mundo quer que você fique no Brasil. E aí ele se convenceu. Dia 9 de janeiro de 1822 é o dia do fico. O dia que ele declara para o mundo que ele vai ficar no Brasil. É quase uma pré-independência do Brasil.
o dia do fico ele teria saído ao povo e teria dito, isso teoria, né? Se é para o bem e para a felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. É um miguezento. Não sei se ele falou tudo isso, não. Mas ficou para a história que foi isso que ele disse, né? O fato é que aí ficou claro que ele ficaria, a elite comemorou e as coisas começaram a funcionar de forma mais interessante. A partir desse momento também, algumas outras normas vão aparecendo, como, por exemplo, a lei do cumpra, assim, que o Dom Pedro determina que todo tipo de norma que viesse de Portugal, todo tipo de lei, só ia ter valor no Brasil se ele aprovasse. Então, esse cumpra-se é mais um sinal claro de independência do Brasil, de que isso estaria por vir. Entre esses casos, teve o caso do novo chefe de armas da região nordeste do Brasil. Portugal queria, porque queria, que Madeira de Melo fosse o chefe das armas na região, e o Dom Pedro nomeou Manuel Pedro, um homem de sua confiança. Isso, inclusive, virou em guerra, que é o início, de certa forma, da Guerra de Independência do Brasil, lá na Bahia. Ou seja, a independência nem estava declarada, mas já estavam guerreando por lá. As duas facções, né, do Manuel Pedro e do Madeira de Melo, pelo poder militar naquela região. E lá já, inclusive, aparece uma das heroínas da história do Brasil, que é a Maria Quitéria, uma brasileira que nada tinha a ver com tudo isso, uma brasileira comum, que se voluntaria para a guerra como se fosse homem, luta, se destaca, e aí descobrem que ela é mulher, e ela acaba entrando para a história, para os anais da história brasileira, como uma das primeiras heroínas, né, de guerra. E heroínas no sentido de ser mulher, né? Então ela passa a esse legado. É quase que a Joana d'Arc brasileira, a tia Maria Quitéria. E voltando para o Rio de Janeiro, lá a elite continua trabalhando com o Pedro e tal. E em junho começa a ter uma ideia de que o Brasil podia ter uma constituinte própria, para o Brasil criar uma constituição à parte de Portugal. Ainda não estava claro se seria uma constituinte de independência ou não. E aí, em julho, de fato, começa a ter reuniões dessa constituinte do Brasil. E aí tudo isso é muito estranho, né? Porque o Brasil não era um país independente, supostamente, já estava tendo uma constituição à parte. Seria essa constituição subordinada a Portugal ou não? Ah, lógico que não. É porque a independência já estava muito clara para muita gente, só faltava a cereja do bolo, uma declaração formal ou algo do tipo. Chegamos em agosto de 1822. E em 13 de agosto de 22, Pedro sai em uma viagem para rincões do Brasil para garantir apoio para uma possível independência e evitar a rebeldia de algumas províncias, e nomeia a sua esposa, Leopoldina, como regente em seu lugar a partir desse período. E aí ele viaja, né? E aí em setembro ele vai parar em São Paulo para negociar com os paulistas todo esse processo de independência. E no dia 2 de setembro, chegou no Rio de Janeiro novas cartas, novas determinações vindos lá da corte portuguesa para que o príncipe regente e a sua esposa retornassem a Portugal. Leopoldina, como princesa regente naquele momento, chama o Conselho de Estado, os ministros brasileiros, para decidir o que fazer, e ali eles convergem para a necessidade da independência se formalizar. Eles decidem enviar um despacho para o Dom Pedro com essas determinações, sabendo que ele se irritaria com toda a situação e que se houvesse um consenso ali entre os ministros, ele poderia declarar a independência. E ali eles, então, escrevem para o Pedro, informam ele toda a situação, falam que eles estão dispostos a fazer independência, a lutar, e a Leopoldina assina, como primeiro nome, um projeto de independência do Brasil, ou seja, uma carta de independência do Brasil para o Pedro. Então, quem primeiro escreve a independência do Brasil não foi o Pedro, foi a Leopoldina, né? E quando enviam para ele, para o mensageiro encontrar ele ao longo da viagem, a independência do Brasil, de certa forma, já estava declarada, né? Faltava o Pedro, de fato, avisar o povo, gritar para o mundo que a independência estava feita. Mas o Conselho dos Ministros aqui do Brasil, a princesa Leopoldina, já tinham feito a independência já nesse momento. Isso é importante ficar claro, né? Só que não tinha formalizado, porque ele era o príncipe regente, então precisava da imagem dele formalizada. Mas o negócio estava claro. Já estava claro porque a independência do Brasil não foi um ato, foi um processo, né? Antes, inclusive, do Conselho de Estado, já tinha constituinte, tinha lei do cúmplice, tinha dia do fico, já tinha o Reino Unido de Brasil e Portugal, já tinha lá em 1808 a abertura dos portos, ou seja, era um processo que estava rolando. Faltava alguém gritar para o mundo.
E aí esse mensageiro vai em direção a São Paulo tentar encontrar o Pedro por lá. Pois bem, entre o dia 5 ou 6 de setembro, tem divergência de fontes, Pedro desceu para Santos para negociar com as lideranças militares da Baixada Santista. E lá, inclusive, em Santos, ele conheceu uma mulher, cara, aparentemente. A Marquesa de Santos. Quem não era Marquesa? Domitila. Domitila de Castro. E se apaixonou perdidamente por ela, cara. E na noite anterior à noite da independência do Brasil, ele teria tido uma noite de festa com ela, na casarão dela que ela tinha por lá. Muita bebida, muita comida, provavelmente muitos amassos entre ele e ela e coisas do tipo. E muita gente feliz naquele dia, né? E aí no dia seguinte ele retorna para São Paulo, de Santos para São Paulo. Então foi uma viagem muito fácil, foi uma viagem de ressaca, né? E subir a Serra do Mar na época não tinha estrada, era em trilhas no lombo de burros. Então era difícil, cara. E ele chega na região onde hoje é a cidade de São Paulo, no final do dia 7 de setembro, muito cansado, e segundo um padre, o padre Belchior, que estava com ele estava com sérios problemas de diarreia, fome, então não estava um dia legal para o príncipe. E aí eles param nas margens de um riacho, o rio Ipiranga, no caso, que hoje fica no bairro Ipiranga, lá em São Paulo. O nome é sugestivo, né? É onde tem o Museu de Ipiranga, inclusive tem o Memorial da Independência do Brasil. E aí por ali eles param, e ali o mensageiro encontra eles e mostra para o Pedro, mostra para a comitiva, tipo, ó, tá aqui o que veio lá do Rio de Janeiro. E ali, pela versão oficial, Pedro teria se embravecido, subido em seu cavalo, sacado o seu sabre, levantado para o alto, gritado: independência ou morte para o povo do Brasil. Você acabou de escutar que eles não estavam de cavalo, né? Que eles estavam no lombo de burros. Então, esse já é um ponto divergente, porque isso é a versão oficialesca da história. Segundo o padre Belchior, o negócio não foi bem assim, cara. Ele teria tirado os símbolos portugueses da sua roupa e do seu chapéu e teria falado: avise a tropa que a independência está feita. E teria sido simples assim. Não teria tido um grito de independência. Uma outra fonte narra que o grito mesmo teria acontecido um pouco depois, um pouco mais para frente, no alto de uma colina próxima ao Ipiranga, que é onde deve ser o Museu do Ipiranga hoje, fica no alto de uma colina próxima ao Rio Ipiranga. E lá ele teria chegado em frente às tropas e avisado as tropas, aí sim, em cima do burro, de que a independência do Brasil estaria dada. E aí só à noite, na Câmara Municipal de São Paulo, lá no Centro Histórico de São Paulo, é que ele teria falado independência ou morte. Mas enfim, tudo isso pouco importa. O fato é que a formalização, então, ela se dá ali às margens do Rio Ipiranga, onde ele aceita tudo aquilo que o Conselho de Estado e a Leopoldina haviam feito lá no Rio de Janeiro e avisa as pessoas já próximas a ele que a independência está feita. Ou seja, dali para frente o Brasil é considerado um país independente formalmente, né? Por isso que o 7 de setembro é a data formal da independência do Brasil. Mas como eu já te falei, ela foi um processo. A notícia levou muito tempo para se espalhar pelo resto do Brasil. Teve províncias distantes que levaram meses para ficar sabendo de que isso tinha acontecido. Aí nessa hora você pode me perguntar, né, professor, mas não teve guerra? Ah, teve, né? Já estava rolando lá na Bahia. E aí outros pedacinhos do Brasil, na época a Cisplatina, que é de Uruguai, o Pará, o Maranhão, Piauí, houveram pessoas ligadas ao reino português que não aceitaram fazer parte do Brasil. Falaram, não, não é interessante para nós ser Brasil, a gente quer ser Portugal. E aí a guerra da independência do Brasil, no fundo, não é milhares de soldados, navios enviados para Portugal para a independência. É uma efetivação da unidade territorial. Brasileiros, em geral, lutando contra brasileiros, independente se o cara nasceu em Portugal ou não. Pessoas que estavam no Brasil lutando contra pessoas que já estavam no Brasil, porque uma parte queria independência e outra parte não. E aí, aos poucos, a parte que quer independência vai conquistando e vai vencendo ao ponto de manter o Brasil unido em todo o seu território vasto e garantindo, então, a soberania do Rio de Janeiro sobre as demais localidades do Brasil. Isso é a nossa guerra de independência. É a expulsão dessas tropas fiéis a Portugal. E um dos últimos casos é na Bahia, né? Já em 1823, início de julho de 23, vai ter lá a expulsão
de tropas ainda ligadas a Portugal, quase dando fim à Guerra de Independência. E na Bahia isso é até feriado, né? Eles chamam de independência da Bahia, mas no fundo é a concretização do processo de independência do Brasil a partir dessa guerra contra essas pessoas fiéis a Portugal. Essa guerra, pessoas, ela saiu caro. E o Brasil não tinha dinheiro, não. O Brasil não tinha nem um centavo no cofre, praticamente, né? O Brasil emprestou dinheiro da Inglaterra para comprar armas para lutar nessa guerra. Sem falar que o Brasil também contratou na Inglaterra e na Europa mercenários para lutar nessa guerra. Então, a Guerra de Independência do Brasil tem alguns nomes que participaram dela que você lê e fala, pô, peraí, esse cara brasileiro não era. Como Lord Cochrane. O cara era escocês, o cara era britânico. E o cara participou da Guerra de Independência do Brasil pelo lado do Brasil. Enfim, o Brasil vence esse conflito, né? Mas mais do que isso, o Brasil precisava de consolidação internacional. Para um país ele ser aceito pelo mundo, vários países têm que dizer que afirmam que aquele território é soberano e que é um país. Isso é importante para as relações internacionais, né? Afinal, se a comunidade internacional não reconhece você como um país, ela não vai fazer comércio com você. Aí você vai ser um país estranho no ninho. Tipo, legal, você em armas consegue se dizer independente, mas ninguém comercializa com você, e aí acaba não servindo. Quem são os primeiros a reconhecer o Brasil como livre? Os primeiros são reinos que já não existem mais na África, porque eles vendiam escravos para o Brasil. Mas como eles não existem mais, eles acabam ficando esquecidos. Dos países relevantes e que ainda existem, o primeiro a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos reconhece o Brasil até pela própria doutrina americana de, de reconhecer basicamente todos os países da América que faziam suas separações em relação a países da Europa. Agora, a Inglaterra e Portugal, para efetivar o reconhecimento ao Brasil, negociaram. A Inglaterra falou que aceitava o Brasil numa boa se Portugal aceitasse. E Portugal sabia que não tinha força para manter o Brasil. A partir do momento que o Dom Pedro I aceita fazer a independência do Brasil, as cortes em Portugal tinham convicção que não iam conseguir reconquistar o Brasil por meio das armas. Não dava, cara, não dava, era impossível. E sabendo disso, eles cobram do Brasil uma dívida. Tipo, ó, cerca de 2 milhões de libras esterlinas. Isso é o que a gente deve hoje para a Inglaterra, Brasil. Se vocês pagarem a nossa dívida com a Inglaterra, a gente reconhece vocês como livres. Outro ponto que ajudou nessa negociação, o Dom João VI, rei de Portugal, por bem ou por mal, era pai do Dom Pedro I, rei do Brasil agora, o imperador do Brasil, como ele foi declarado. Então, isso facilitava, né? E aí o Brasil aceita pagar essa dívida. Dívida que o Brasil nunca pagou efetivamente. O Brasil transferiu a dívida que era de Portugal para o Brasil. Ou seja, o Brasil aceitou pagar para o Portugal. O Brasil nasceu devendo mais 2 milhões de libras esterlinas, né? Já tinha o custo da guerra de independência, agora tinha mais 2 milhões. O Brasil nasceu devendo, o que é péssimo para a nossa história, né? Mas, enfim, tá aí. Curiosamente, o Brasil também ainda cedeu ao Dom João VI o título de imperador honorário do Brasil, mas um título de honra apenas. Mas o que importa é que o Brasil agora era oficialmente um país livre. E inicia-se nesse momento aquele período da história que nós vamos ver na aula 11, que a gente chama de primeiro reinado. Hoje é isso, pessoas. Na próxima aula, exercícios, mas essa encerra-se por aqui. Qualquer dúvida, nos procure, nos questione. E foi uma satisfação inenarrável estar com vocês aqui neste dia, nesta noite, nessa madrugada, sei lá que horas que você está vendo essa aula. Falou, belas pessoas.